Olá, tudo bem com você? Nessa reportagem especial, nós vamos conversar com a especialista em carreira e processos Andresa Silva. E o assunto é sobre leitura, principalmente no meio corporativo. Nós vamos conhecer dicas de alguns livros que podem mudar como as empresas fazem negócios e por que ler é tão importante para empreender de modo assertivo. Acompanhe a entrevista. A gente sabe que o brasileiro tem um péssimo hábito de não ler o quanto deveria, né? E é tão importante não só para o nosso crescimento, mas para quem é empreendedor também, né? Exatamente. A gente tem alguns dados aqui no Brasil, né, que infelizmente apontam que o brasileiro não gosta muito de ler e acaba ocupando seu tempo com coisa que não agrega valor para o seu desenvolvimento, né? E a gente também vê muitas pesquisas, né, e também cases de sucesso de pessoas, empreendedores, que dedicam um tempo todos os dias para se aprimorar, se desenvolver, para se dedicar à leitura. E isso, né, torna essas pessoas pessoas de maior sucesso, porque elas estão sempre atualizadas, antenadas, e sempre tem ali assunto para tratar no seu networking também, né? E os livros, inclusive, são até catalisadores de novas ideias, né? Exatamente. Muitas ideias, muitos insights, né, muitas inspirações surgem de livros e da curadoria deles, né? De repente você está lendo um livro que não tem nada a ver com a sua área, um livro para um lazer, e de repente você tem lá uma grande ideia, um grande insight que pode contribuir sim para o seu negócio, para o seu desenvolvimento, para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Até porque a gente está num mundo super competitivo, né? E quem tem o diferencial tem mais sucesso. Exatamente. Inclusive, essa semana, né, teve grandes empresários falando da tendência, né, para 2021, do que eles esperam para os seus negócios, e eles, né, até pontuaram que eles querem colaboradores, pessoas na equipe que estejam dispostas, né, a aprender e aprender rapidamente, e eles também precisam dar esse exemplo, né? Então as pessoas têm que estar ali numa sinergia muito sintonizada para poder a empresa como um todo alavancar, né? Você listou aqui 7 livros, né, sobre negócios que vão ajudar a alavancar os planos, né, de quem quer empreender ou de quem quer abrir um novo negócio. Vamos falar de alguns, então? A Quarta Revolução Industrial. Fala um pouquinho para a gente desse livro, por que é tão importante, por que ele é uma ótima dica de leitura. Há alguns anos, né, nós já estamos aí enfrentando a quarta revolução industrial, mesmo que a gente não tenha percebido, né? E ela vem por conta das tecnologias, de muita coisa sendo automatizada, de muitos processos, né, humanizados sendo trocados por máquinas. Então, esse livro da quarta revolução industrial, eu tenho até ele aqui, né, para poder dar de exemplo. Ele é um livro que ele trata, né, da linha do tempo, de como as revoluções se comportam e como elas impactam a vida do ser humano e como essa quarta revolução, né, vai impactar inúmeros contextos. Então, não é já mais uma tendência, né? A pandemia acelerou essa quarta revolução industrial, então a gente tem que saber como lidar e como aproveitar o melhor dessa revolução. O livro dos negócios, porque também é importante que as pessoas leiam esse livro. Esse livro é como se fosse uma enciclopédia, né? Então, ele reúne vários textos, esquemas e artigos de pessoas que estudam, né, assuntos sobre negócio. Então, ele vai ajudar tanto a desengavetar projetos, quanto conhecer o básico, né? O básico para começar a estruturar seu negócio, a entender melhor do que uma empresa é composta, do que, né, tem que se basear. E é um livro também bem pequeno, né? E ele é bem completo, ajuda muitas pessoas a entender como esse negócio pode fluir melhor com processos, ferramentas, uma boa gestão. Vamos para o próximo, A Máquina que Mudou o Mundo. Esse livro é um comparativo entre duas eras da produção, né, da manufatura nas indústrias. Então, se você tem uma empresa, né, focada na indústria, e também se você não é focado na indústria, esse livro vai te ajudar a comparar os benefícios, né, e as desvantagens que tem de cada estilo de produção. Então, nós víamos aí de uma produção em massa, né, do Ford, automobilística, e de repente veio a Toyota, né, e mudou totalmente a maneira como as empresas produzem e gerenciam seus negócios para poder reduzir custos
e conseguir ter mais lucratividade, reduzindo os desperdícios. Então, é um grande livro para poder comparar, né, as eras e as estratégias adotadas pelos, né, os empresários nessa época. Você tem o livro aí para mostrar para a gente? Tem aqui, ó. Ele está em inglês, mas ele é muito bom também. São 3 autores e ele faz um comparativo. E é desse livro que surge o termo, né, Lean Manufacturing, que é adotado pela Toyota hoje. Bom, a gente vive na era da tecnologia mesmo, né? E aí você sugeriu também o Você, Eu e os Robôs. Exatamente. Esse livro, ele é muito legal, porque é também um livro, né, bem razoável de se ler, ele é bem ilustrado e tem inúmeras ferramentas dentro dele. Então, ele é um livro que permite a interação com o usuário, né, por meio desses QR Codes, né? Você consegue colocar, posicionar o seu celular aqui e ler, né, a matéria complementar daquela informação. Então, a Marta Gabriel, que ela é a autora desse livro, ela coloca maneiras, né, de como a gente, como ser humano, né, com a nossa humanidade, devemos e podemos usufruir da tecnologia, né, promover ali melhores estratégias para poder te aproveitar da tecnologia e não sofrer, né, como sendo refém da tecnologia, como acaba acontecendo com muitas pessoas, né? E quais são as dicas, por exemplo, que a gente vai encontrar aqui no livro Sistema Toyota de Produção? Temos 2 livros com o mesmo título, né, nessa indicação. Um do Taiichi Ohno, o outro do Shingo. Os 2 abordam o mesmo modelo da Toyota, né, e a Toyota ela se torna referência em muitos negócios para muitas multinacionais e empresas de qualquer porte, porque ela ensina com ferramentas simples como a gente pode estruturar os processos, né, a maneira como se trabalha na rotina, para reduzir os desperdícios, evitar os erros e reduzir os custos. Então, uma abordagem, ele é mais de explicar como que surgiu o modelo da Toyota, né, e como que a gente pode aproveitar esse modelo, e a outra apresenta justamente as ferramentas. Isso aqui pode até ajudar a quem for o leitor, né, a entender como as ferramentas podem ser aplicadas no próprio negócio de maneira muito simples. E aí tem o livro, né, que você indica também, que apresenta ao leitor as teorias e as ferramentas para influenciar pessoas, né, o que é muito importante hoje também no mercado de trabalho. Exatamente. A gente está falando muito de tecnologia, de revolução industrial, indústria 4.0, mas ainda existirão pessoas por trás de processos, pessoas fazendo as programações dessas máquinas, interagindo com essas máquinas, né? E lidar com pessoas é um desafio muito grande, porque são pessoas, indivíduos com talentos únicos, né? Então, a gente tem que aprender a perfilar o comportamento do ser humano para poder aproveitar o melhor que eles têm para cada tipo de função no negócio. Então, esse é um livro que ele tem ele reúne várias ferramentas e estratégias para a gente poder entender o comportamento e como que a gente pode explorar de uma maneira muito positiva o que cada um tem de melhor para poder oferecer para a empresa. Então, ele é bem bacana. A gente sabe que as empresas estão sendo desafiadas, né, em meio à pandemia do novo coronavírus. Então, nesses livros, é possível encontrar dicas super interessantes para mudar, né, a visão e para mudar a atuação também, né, nesse ano de 2021. Sim, muitas das abordagens que são tratadas nos livros, nesses que eu indiquei, em todos os outros que a gente pode explorar por aí, a gente tem muita ferramenta que foi validada, muita estratégia que já foi experimentada por outras pessoas e que podem, sim, contribuir para o nosso cenário, né? Que é um cenário muito volátil, inconstante, imprevisível. Então, se a gente conseguir aprender rapidamente, adaptar essas ferramentas ao nosso cotidiano, explorar o melhor delas, a gente consegue extrair bons resultados, sim. Então, o ano está só começando. Quem ainda não tem esse hábito da leitura, pode começar agora com essas dicas que você deu aqui para a gente, né? Como adquirir esse hábito, Andresa? Existem, né, ferramentas, estratégias que serão únicas para cada pessoa. Então, cabe cada um experimentar o que melhor funciona. Para quem não está acostumado a ler, não adianta colocar uma meta de ler um livro por mês, se nem começou a ler a primeira página, né? Então, eu sugiro que você comece com pequenas metas, né? Que tal você ler 10 páginas por dia? E, logicamente, se você conseguir ler mais que isso, né? Por que não, né? Aproveitar desse a mais. Mas pelo menos 10 páginas, né? E fazer uma curadoria, né? O que de melhor você pode ler agora que vai te ajudar num problema, né? Numa situação pontual agora. Então,
fazer uma curadoria, fazer uma boa seleção, buscar inspirações, indicações e começar aos poucos, né? Você vai ver que você vai começar a se interessar pela leitura, vai extrair bons aprendizados e aquilo ali vai virando um hábito. Tem que ter constância para poder se tornar um hábito, né? E esse foi o tema dessa reportagem especial. Obrigada pela sua companhia e até mais.